Olá, tudo bem? Nesse vídeo aqui nós vamos falar sobre a gestão do tempo. Vamos falar algumas dicas como você pode administrar esse que talvez tenha sido chamado de um dos bens mais preciosos, um ativo mais precioso que um ser humano pode ter, que é o tempo. Então nós vamos dar 4 dicas de como administrar bem o tempo e como evitar 3 ladrões de tempo. Então, sem dúvida que vai ser muito legal e interessante nós conversarmos sobre esse ponto, sobre a gestão do tempo. O Milor Fernandes já dizia: quem mata o tempo não é assassino, é suicida. Interessante essa frase, né? Porque quem gasta o tempo com aquilo que não tem valor nem para ele mesmo, depois vai ver como ele prejudicou a si mesmo, como que se matou, né? Causou grandes dificuldades para si mesmo. Conto uma historinha fictícia que um aluno chegou atrasado na escola e o professor falou para ele: por que você está atrasado? Aí ele falou: é que eu vim a pé do lado da minha bicicleta, correndo, e eu não subi na bicicleta. Ele falou: mas por que você não subiu na bicicleta? Ele falou: porque eu estava tão atrasado que não deu nem tempo de subir na bicicleta. Essa história engraçada e fictícia, exagerada, mostra o que pode acontecer com a gente. Já aconteceu comigo e talvez já aconteceu com você também. Às vezes a gente está tão na correria, tão atropelado, tão atarefado, que às vezes a gente não para, se distancia das nossas tarefas, por assim dizer, para olhar para elas, fazer uma gestão das nossas tarefas, do nosso tempo para executar essas tarefas, que poderiam resultar em benefício para nós mesmos. Como um menino, se ele parasse, gastasse um tempinho para subir na bicicleta, depois ele ia fazer mais em menos tempo, gastando menos energia. Porque andar de bicicleta gasta menos energia que correr na rua, né? Então, às vezes, o que a gente precisa fazer é isso: parar, respirar, ver como nós estamos usando o nosso tempo para fazer uma melhor gestão do tempo. Isso vai tomar um tempo, às vezes a gente está tão na correria que nem tem tempo para isso, mas esse tempo é muito importante, porque gastando esse tempo, você vai talvez fazer mais em menos tempo e vai gastar menos energia, como essa ilustração da bicicleta mostra. Então, qual uma das dicas, né? Antes de entrar nos 4 pontos principais que nós vamos falar aqui, como você pode ter mais tempo, é importante que você aprenda a organizar suas tarefas, né? Então, eu sou totalmente contra papel. Você não vai ver eu falar de marcar no papel o que você tem para fazer, ou marcar numa lousa, nada disso. Se você quiser fazer assim, se é assim que funciona para você, excelente. Mas para mim não é assim que funciona. Para mim funciona coisas eletrônicas. Então, celular, aplicativos funcionam muito bem, porque as coisas eletrônicas é muito difícil você perder. Pode acontecer, mas eu entendo que estatisticamente, se fizesse uma pesquisa, é muito mais provável que você perca papel do que você perder coisas eletrônicas. Hoje, com a questão das nuvens, né, você salvar tudo nas nuvens, salvar suas coisas num Google Drive, num Dropbox, seja lá na nuvem que for, a chance de você perder é muito pequena e sempre que você precisar vai estar ali. Então aprende a usar aplicativos eletrônicos, ou se o que funciona para você escrever lá na luzinha, faça isso. Mas eu gosto mais de aplicativos eletrônicos. Então, por exemplo, alguns aplicativos, não sou patrocinado por nenhum deles, né? Só porque realmente eu já testei e vi que funciona. Google Keep, Evernote, Trello, To-Do da Microsoft, são aplicativos, o próprio Outlook, né? São aplicativos que funcionam muito bem para a organização de tarefas. Então, esses aplicativos, seria muito bom que você priorizasse aplicativos que te permitem organizar as tarefas por prioridades. O To-Do da Microsoft, ele te permite isso. O Outlook é melhor ainda, né? O Trello e o Keep e o Evernote, eles vão te permitir fazer isso, mas talvez com algumas adequações, mas dá para fazer também, dá para fazer. Então o ideal é você colocar ali as suas tarefas, planejar o seu dia, né? Eu gosto muito do To-Do da Microsoft, porque ele tem ali meu dia. Então você pode ter uma lista de tarefas, mas jogar para o meu dia aquilo que eu quero fazer naquele dia. Então, de modo que eu posso me concentrar naquelas tarefas. É muito melhor agir assim
do que você ter uma grande lista de tarefas e você olha e não sabe nem por onde começar as suas tarefas. Então, joga ali as tarefas do seu dia. Mas o que eu vou jogar no meu dia, sendo que eu tenho tanta coisa importante? Aprenda a diferenciar tarefas que são importantes e tarefas que são urgentes. Nem tudo que é urgente é importante. E nem tudo que é importante é urgente. Repetindo, nem tudo que é urgente é importante. E nem tudo que é importante é urgente. Como assim? Que negócio filosófico difícil. Não, é bem simples, você vai entender. Vamos dar um exemplo aqui que vai te facilitar. Você está indo para uma reunião de negócio. Furou o pneu do seu carro. A reunião de negócios é importante? É importante. Mas naquele momento, a sua principal urgência, a sua emergência qual é? Consertar o pneu do seu carro. E não a reunião do negócio. Porque se você não consertar o pneu do seu carro, você não vai conseguir chegar na reunião de negócio. A sua urgência ali você vai ter que parar e gastar o tempo em arrumar o bendito pneu do seu carro. Goste de você ou não disse. Precise você chamar uma pessoa para te ajudar nisso ou não. Te deixando estressado isso ou não, você vai ter que parar e gastar tempo com isso. Porque a sua urgência ali é aquela atividade. Talvez a reunião do negócio é muito mais importante do que arrumar uma pecinha do seu carro, que é o pneu. Mas naquele momento, o que é mais urgente é consertar o pneu do carro. Então você precisa aprender a diferenciar isso. Tem coisas na sua vida que são importantes, mas elas não são urgentes para aquele dia. Talvez você vai precisar fazer elas, não pode esquecer, vai precisar programar, talvez para um dia certo, mas elas não são urgentes, dá para deixar para depois. Então aprenda a diferenciar o que é urgente do que é importante. Consertar o pneu do carro é urgente naquele momento. Pagar o seguro do carro talvez seja mais importante ainda que consertar o pneu, mas naquele momento, primeiro você tem que consertar o pneu para depois pagar o seguro do carro, só como exemplo também. Então, ter essa noção vai te ajudar. Além disso, estabeleça prioridades das atividades no dia. Às vezes você tem lá, 5, 6 atividades no dia. Dê números para essas atividades. Atividade número 1, atividade número 2, atividade número 3, atividade 4, 5, em ordem de prioridade. Então, 1 que eu faço primeiro, 2 segundo, 3 terceiro e assim por diante. Se você fizer isso, vai ser muito mais fácil você se apegar ao que é mais importante. Porque daí, olha aí, esse é um bônus que eu vou dar nesse vídeo para você, te falar uma sacada muito interessante. Talvez vai acontecer com você a famosa regra de Pareto. Já ouviu falar disso? É interessante essa regrinha. É de um economista do século XIX chamado Vilfredo Pareto. Ele falou o seguinte, ele estabeleceu a regrinha, aliás, 80/20, né, é o nome da regra. Ele fala que você pode ser 80% eficaz em tudo que você faz se você utilizar 20% das atividades que você tem para fazer naquilo que você precisa ser eficaz. Como assim? Imagine que você tem que fazer uma atividade. Aí essa atividade você subdivide em 10 atividades menores para atingir aquela atividade maior. Ele fala que se você fizer só duas delas, não é difícil. Você já vai ser 80% eficaz em toda a sua atividade. Olha que interessante. E se você experimentar isso, você vai ver que dá certo mesmo. Isso aqui não é um incentivo para tudo que você vai fazer, só fazer 20% do que você tem para fazer. Mas se você se apegar a isso, utilizar 20% dos seus esforços naquilo que é mais importante, você vai ver que você vai ser 80% eficaz em tudo que você faz. Para isso, você precisa decidir, por exemplo, das 10 subatividades, nesse exemplo que falamos, quais são as duas que são as mais importantes, mais essenciais para o projeto. Quando você consegue identificar isso de modo claro e correto, também não adianta você decidir que duas são as mais importantes e não eram, aí vai dar problema. Mas se você decidir corretamente, você vai ter 80% de eficácia no seu projeto, na sua atividade maior que você vai estar fazendo. Então, isso reduz muito o estresse, aumenta a sua produtividade, aumenta a sua eficácia em tudo que você vai fazer. Vamos falar aqui de 4 pontos agora, como prometemos no início do vídeo,
que são os pontos principais aí para você ser mais eficaz na sua gestão do tempo e conseguir atingir essa regrinha do Pareto de 80/20 e conseguir organizar bem o seu tempo naquilo que você tem para fazer. Primeiro ponto, saiba decidir quais são os seus alvos e metas maiores, seus alvos na vida, coisas muito grandes mesmo, né? Aquilo que você tem como um alvo maior. Quando você define bem isso na vida, então fica mais fácil você administrar o tempo levando em conta atingir objetivos maiores. Porque todos os suas decisões sobre como você vai usar o tempo, o que para você vai ser mais urgente, o que vai ser menos, quais são as atividades que vão ter prioridade, quais são aquelas que vão estar na regrinha dos 20/80, 80/20, né? Tudo isso vai levar em conta o seu alvo maior na vida, aquele objetivo maior que você está tentando alcançar. Então esse é o primeiro ponto. Segundo, pense nas atividades que precisam mais da sua concentração e utilize as horas do dia em que você mais está alerta para realizar essas atividades. Então isso funciona muito bem também. Então, por exemplo, se você é como eu assim, no fim do dia eu estou assim, ó, cansado, eu tenho hipotireoidismo, né? Então essa doença, que é uma deficiência na produção de hormônios da tireoide, faz com que no fim do dia a gente fique um pouco cansado, a energia mental já está mais lenta. Então se você deixar para o fim do dia atividades que exigem você estar bem alerta, concentrado, focado, é bem provável que você não seja eficaz naquilo que você vai estar fazendo. Porque você vai gastar energia e talvez não vai ser tão eficiente como se você fizesse logo pela manhã, quando talvez você está super alerta, eficaz, né? Bem atento, e aí você pode gastar o seu tempo naquilo. Um terceiro ponto, aprenda a delegar tarefas. Isso é muito importante. Não seja uma pessoa centralizadora. O que é uma pessoa centralizadora? É uma pessoa que quer tudo para ela. Ela não deixa que eu faço, deixa que eu cuido. Porque a pessoa centralizadora, ela pensa assim: ninguém vai fazer como eu isso daqui. Eu sou a melhor pessoa para fazer isso. Eu vou fazer muito eficientemente. Eu sou o que melhor vai cuidar disso. Aí ela não delega. Aí ela fica super sobrecarregada. Ela vira um carrasco de si mesma. Ela se sobrecarrega, fica tão cheia de coisa que aí ela não pode não fazer nada bem feito. Aí nunca vai ser 80% eficaz nas coisas que ela faz. Então ela precisa aprender a delegar atividades. Então, quando a pessoa ela delega do jeito certo, aí ela vai ser bem sucedida. Algumas pessoas, eu já vi algumas pessoas falar assim: eu não delego nada, sabe por quê? Porque eu sei que depois a pessoa não vai fazer do jeito que eu queria, a coisa vai voltar para mim, às vezes eu vou ter que corrigir o que a pessoa fez e vou ter que fazer de novo, vai me dar mais trabalho, então quer saber, eu mesmo já faço, assim evito dor de cabeça. Eu discordo completamente desse conceito. Muitas vezes a pessoa acaba agindo assim porque ela não sabe delegar, esse é o ponto. Então, ela não adianta ela só delegar. Delegar não é jogar uma atividade no colo de uma pessoa. Delegar é você dar aquela atividade para aquela pessoa, treinar aquela pessoa, ter paciência nesse treinamento. Envolve você acompanhar o progresso da pessoa e fiscalizar o trabalho que está sendo feito. Então você precisa, talvez já aconteceu com você, e já aconteceu comigo também, eu já deleguei do jeito que não é o certo. E depois a gente vê o problema que a gente tem, né? Então é preciso, você delega, então treina a pessoa, vai acompanhando, marca na sua agendinha lá, ó, tal dia eu vou ver como está indo a pessoa, tantas vezes por semana, ou vou ver todo dia, no primeiro horário da manhã, vou tirar 15 minutos para conversar, ver como está indo, para que ela me mostre uma ou duas tarefas para ver como que ela fez, se ela conseguiu, não é assim, tá, isso aqui, lembra que eu te falei que tem que fazer assim, assim, assado? Então isso é o jeito certo de delegar. Muitas vezes as pessoas são mal sucedidas em delegar tarefas porque elas jogam no colo da pessoa, deixa lá a pessoa que se vire, não dá um treinamento e às vezes a pessoa não tem a experiência de quem delegou a atividade para ela. Então você tem que aprender a treinar e delegar do jeito certo. E outra coisa, nós estamos falando aqui da regra 80/20, né? Que leva em conta você ser de repente 80% eficaz no que você faz. E às vezes você
tem que aprender a aceitar que às vezes 80% eficaz no que você faz já é o suficiente para satisfazer um objetivo que você está alcançando. Seja com relação a você mesmo, seja com relação ao seu cliente, seja com relação ao seu sócio, com o seu funcionário, seja lá quem for. Então, não exija demais da pessoa que você está delegando a atividade. Às vezes, realmente, a coisa não vai ficar tão boa como se você fizesse. Mas, às vezes, o jeito que vai ser feito já é o suficiente para atingir o objetivo, para fazer você ser 80% eficaz naquilo que você está procurando. Então, aprenda a aceitar isso também, mesmo que não fique do jeito tão espetacular como você acha que você faz. Aprenda a aceitar que se ficou pelo menos satisfatório, tá bom, eu vou continuar delegando, é muito bom. E às vezes você até se surpreende que muitas vezes o que você vai delegar fica até melhor do que quando se você fizesse. Então é muito bom a gente aprender a delegar. Isso ajuda muito na nossa gestão do tempo, a fazer criar mais tempo para a gente. Quarto, não seja perfeccionista, né? Tem muito a ver com esse último ponto aí sobre delegar, que a gente tinha falado. Então, não ser perfeccionista. O que é a pessoa perfeccionista? É o famoso chato, né? Aquela pessoa que ela não pode ter uma falha, nada pode sair fora da vírgula, tudo tem que ser exato. Não seja assim. Você vai ser um carrasco de si mesmo, você vai ser um dos seus principais inimigos se você tiver esse tipo de mentalidade. Algumas pessoas acham bonito falar, né? Gostam de falar disso com uma qualidade espetacular. Eu sou perfeccionista, eu faço tudo muito bem feito. E muitas vezes o perfeccionismo ele é inimigo da eficiência. Porque muitas vezes a pessoa fica, às vezes, tão bitolada em pequenos detalhes que muitas vezes o cliente ou o sócio, seja lá quem for, nem está ligando para aquilo, e a pessoa fica tão bitolada e às vezes acaba despercebendo de coisas mais importantes que deveriam ser feitas e de repente não conseguem ser realizadas. Ou a pessoa fica tão sobrecarregada, tão estressada, que ela chuta o projeto, ela acha que não vai dar certo, que aquilo não é para ela e acaba se atrapalhando na sua eficiência por ter essa mentalidade perfeccionista. Então, não seja perfeccionista, aprenda a aceitar que se você fez um projeto que agradou o seu cliente, ainda que você saiba que alguns detalhezinhos poderiam ter saído melhor, né? Você é até honesto e reconhece isso com o seu cliente, ou se você acha que poderia, se for um projeto para você mesmo, poderia ter me realizado mais, mas tá bom, pelo menos eu usufruí daquilo, tirei benefícios, aquilo me alegrou, me fez bem, ok, eu vou aceitar aquilo que eu realizei, se for 80%, 90%, 70%, mas se me fez bem, se atendeu a mim, o meu cliente, o meu sócio, o meu funcionário, seja lá quem for, aprenda a aceitar e não ser perfeccionista. Então esses eram os 4 pontos que queremos falar para você, para que você possa fazer uma melhor gestão do seu tempo. Temos uma má notícia. A má notícia é que o tempo voa. Mas a boa notícia que nós temos é que você é o piloto desse veículo que é o tempo que voa, né? Então você está no controle, você pode controlar muito bem o seu tempo. Vamos falar agora sobre os ladrões de tempo. Então vamos falar aqui sobre 3 ladrões de tempo. E para isso vamos usar aqui uma ilustração também. Quando você faz um seguro, você paga lá o seguro e o seguro te deixa tranquilo, né? Por exemplo, se você paga um seguro de carro, se roubarem o seu carro, o seguro vai lá e restitui aquilo que roubaram de você. Você tem um pequeno prejuízozinho, às vezes é desagradável, tem um veículo furtado, às vezes tem coisas que você tinha feito no veículo que você não vai ter no veículo novo que você ganhar, ou se a sua casa é furtada, às vezes pode ser um pouco traumático, mas você acaba tendo de volta aquilo que você teve furtado. Com o tempo não é assim. Se você permitir que roubem o seu tempo, ou se você mesmo roubar o seu tempo, se sabotando, tirando tempo de coisas importantes para você e usando para coisas que não tem valor para você, isso muitas vezes acontece com a gente. Se você roubar o tempo de si mesmo, permitir que outros roubem tempo de você, esse tempo não tem seguro. Não tem seguro para roubo de tempo. O tempo perdido, perdeu, já era. Então cuidado com ladrões de tempo. Vamos falar sobre alguns?
no âmbito empresarial, reuniões em excesso nas empresas. Muitos perdem muito tempo com muitas reuniões. Tem alguns que têm hábito, né? Toda semana tem que ter reunião, a cada tantos dias tem que ter lá reunião. Mesmo que não tenha nenhum assunto para tratar, mas tem que ter reunião. É bom conversar, é bom falar. Legal, se a pessoa tem bastante tempo sobrando ou aquilo tranquilamente ela consegue encaixar na agenda dela, de modo a não roubar tempo de outras coisas, tá perfeito, não tem problema nenhum. Mas, se você está precisando de arrumar mais tempo, cuidado com reuniões excessivas. Então, como ter cuidado para que isso não aconteça? Muitas vezes, o que acontece com gestores de empresa? Tem um probleminha na empresa, aí eles acham que para resolver aquele problema tem que chamar todo mundo, aí reúne todas as pessoas daquele departamento para falar daquele problema. E às vezes, você consegue resolver o problema daquele departamento falando com uma pessoa, ou com duas. E aí vai desalocar 10 pessoas, vai ficar ali 1 hora conversando. E às vezes as outras 8 nem precisavam ouvir aquilo. Aí a pessoa fala, ele está falando comigo? Sabe? Isso aí não é para mim. Por que eu estou aqui? Poderia estar lá fazendo meu trabalho, né? Então, aprenda isso, né? Quando você pensar em fazer uma reunião, pense assim, será que eu preciso tratar esse assunto com todas essas pessoas que eu estou pretendendo chamar para reunião? Será que se eu falar com essa pessoa aqui ou com essa, será que eu não vou resolver? Porque às vezes a pessoa assim também, né? Às vezes a pessoa não tem coragem de falar no tete a tete, né? Olha, tá acontecendo esse problema, assim, falar direto com a pessoa. Aí ela manda um recado geralzão para todo mundo, para dar indireta para a pessoa. Isso é muito ruim. Além de ser desagradável, não ser elegante fazer isso, é um baita ladrão de tempo. Você vai desalocar ali um monte de pessoas. Outra coisa, aprenda a ter uma pessoa que é como se fosse um presidente da reunião. Peça para alguém ser o presidente da reunião. É a pessoa que vai trazer o grupo para o assunto principal para qual a reunião foi formada. Se começar a debandar para outros assuntos, e brincadeira e piadinha, não que a reunião deve ter um tom descontraído, é bom que seja assim, né? Isso é uma das coisas importantes, eu acho que deve ser assim uma reunião empresarial. Mas quando fica muito divagando ali do assunto principal, é bom ter alguém que traga a equipe para o assunto principal. Outra coisa, peça que uma pessoa anote as decisões que ficaram decididas ali na reunião, para que depois se possa cobrar dos responsáveis, e quem serão os responsáveis, para que possa se cobrar dos responsáveis a execução daquelas tarefas. Porque o que muitas vezes acontece, como ladrão de tempo, é que muitas vezes se repete várias reuniões para tratar o mesmo assunto que já foi falado em outras reuniões. Então ali fica, vamos de novo falar daquele assunto e tal. Mas às vezes o que faltou? Faltou na primeira reunião decidir o que seria feito e quem iria fazer e até quando, dá um prazo. E aí você pode depois ir especificamente nessas pessoas. E aí, como é que tá indo? E também não esperar acabar o prazo para cobrar, né? Você fez, não fiz, aí agora, então você tem que, antes do prazo, ir perguntando como é que tá indo lá, tá conseguindo, tá fazendo, e aí o que você já fez lá daquela questão lá que você ficou responsável. Então isso vai te ajudar a não precisar fazer mais vezes outras reuniões para tratar daquele assunto de novo e te fazer perder um grande tempo por reuniões excessivas. Isso é um grande ladrão de tempo de empresas. São reuniões excessivas para tratar muitas vezes de assuntos repetitivos. Um segundo ladrão de tempo é você ter um horário para ver o WhatsApp, redes sociais, Telegram e e-mails. Então essa coisa de você ter super eficiência, quando mandar uma mensagem de WhatsApp no máximo 1 minuto você responder, e um e-mail também máximo 1 minuto você responder. Não estamos falando aqui, um parênteses importante, não estamos falando daqui de atividades fim, cuja atividade é responder por WhatsApp, né? O trabalho envolve o WhatsApp, o trabalho envolve o e-mail, tá? Mas estamos falando aqui de atividades que são realizadas e que o e-mail é apenas mais uma comunicação com o fornecedor, com o cliente ou com um funcionário que está home office e que de repente você não é urgente que você fique vendo. Tem atividades que realmente
é urgente, né? Você prestar atenção ao WhatsApp e a e-mails. Mas tem atividades que não, né? E a gente tem que ter cuidado com isso, porque hoje também tudo é urgente, né? Se a gente deixar tudo, sem exceção, é urgente e às vezes não é, né? Às vezes as pessoas querem colocar pra gente que é urgente e não é. Então, assim, dentro do equilíbrio, do que for possível e razoável, aprenda a ter um tempo específico para ver e-mails e WhatsApp. Essa coisa de você estar trabalhando, especialmente trabalhos que exigem concentração, raciocínio, né? Que nem eu trabalho em contabilidade, tenho uma empresa também paralela a isso, e aí às vezes você está ali raciocinando e analisando uma questão, um aspecto, e você tem que parar para responder um WhatsApp, parar para responder um e-mail, fica vendo videozinho, fica vendo meme, e depois voltar até você lembrar o ponto que você estava, o que você já tinha pensado, que pensamento você já tinha testado que não deu certo, o que você ia ter que pensar. Isso te tomou um tempo incrível. E aí vai somando pequenas fraçõezinhas de tempos desse durante o dia, vai te dar um tempão que você perde. Você vai se surpreender. Então eu, por exemplo, isso é um caso meu, estou falando que você tem que fazer isso. Mas para mim, por exemplo, eu deixo minhas notificações de WhatsApp desligadas. Se você mandar mensagem para mim, eu não sei. Então tem alguns casos empresariais que a minha esposa vê para mim e ela me avisa quando é uma coisa urgente. Mas eu, para mim, especialmente nos horários que eu estou precisando me concentrar e fazer uma atividade, não vou ver o WhatsApp. Mas cuidado com esses ladrões, são grandes ladrões de tempo, redes sociais e e-mails. Terceiro ladrão de tempo é você ser o que alguns americanos chamam de never say no man. Então, um homem que nunca diz não. Então, uma pessoa que não sabe dizer não. Aprenda a dizer não. Olha, será que você pode fazer isso aqui para mim? Não dá, infelizmente. Não precisa ser estúpido, né? Mas, bondosamente, olha, infelizmente não vai dar, não consigo, não vai. Ah, você não pode fazer isso então? Não consigo, não vai dar esse prazo aí, infelizmente eu não posso. Então aprenda a dizer não. Aprenda a dizer não também para questões que não têm a ver com o seu trabalho, o seu objetivo na vida e que às vezes vão te tomar tempo. Reuniões sociais mesmo. Não que você não deva fazer reuniões sociais, isso é maravilhoso. Mas cuidado, né? Às vezes você acha que você nunca pode dizer não para ninguém e às vezes você fala, olha, eu não vou poder fazer isso porque eu tenho outra atividade, vai ser mais importante. Aprenda a dizer não. Sempre dizer sim é um grande ladrão de tempo, porque aí você vai ficar com um monte de atividade que você não vai conseguir fazer. Isso vai te tirar energia, vai te deixar estressado, vai reduzir a sua eficácia, a sua produtividade. Você vai ter baixa eficiência, baixa energia para realizar o que é mais importante. Às vezes você vai ter que gastar coisas com coisas que para você não são importantes, porque você não soube dizer não para aquilo. Então, cuidado. Não seja alguém que não sabe dizer não. Aprenda a dizer não. Se você fizer isso, se você procurar ter alvos, aplicar os 4 pontos, né, para gestar bem o tempo. Ter alvos na vida sobre no que você quer chegar e usar o tempo com base nisso. Ver as atividades que você precisa fazer, que mais precisam de concentração e fazê-las no tempo que você mais está alerta. Se você aprender a delegar, se você não for perfeccionista, se você tomar cuidado com os ladrões de tempo, com reuniões em excesso, ter um horário para ver WhatsApp e e-mails e saber dizer não. É verdade que você não vai ser um perfeito gestor do tempo, nem para isso você deve ser perfeccionista. Mas é bem provável que você tenha mais paz na vida, menos estresse e seja mais produtivo nas suas questões empresariais, no seu trabalho e sem dúvida isso vai te fazer mais feliz. Muito obrigado, se você gostou deixa aí seu like, deixe sua opinião, muito importante para nós. E esse foi mais um vídeo do nosso canal Gestão a Mais.